Poucas coisas foram ensinadas tão erradas pela Matrix quanto aprender uma outra língua. E eu não sei se as pessoas acham isso normal. Parece que no Brasil as pessoas estão meio acostumadas com isso. Ontem eu conversei com uma pessoa que quer aprender uma língua e já vem fazendo aulas dessa língua, desse idioma. E aí já tem algumas aulas, ela já faz algumas semanas, alguns meses, quer dizer, várias aulas que ela faz aula, que ela pratica. Quando eu vou conversar nessa língua com a pessoa não consegue responder, ela não consegue falar. E assim, o que será que as pessoas é, se acostumaram? Por que será que as pessoas se acostumaram com isso de não falar bem o idioma, de achar normal você fazer um curso de língua e não falar essa língua? Eu me pergunto assim, o que você estava fazendo estudando um idioma ali, sabe? Estudando uma matéria, sendo que no primeiro dia você pode começar a conversar igual uma criança. Eu sempre faço isso com todo mundo que chega para mim para aprender um novo idioma. A pessoa chega, eu deixo ela falar, geralmente eu falo, né, em que eu posso te ajudar? E a pessoa conta um pouco da história dela, para aprender outra língua, como é que foi, quantos cursos ela já fez e quais os métodos, enfim. Nesse momento eu falo assim para a pessoa, você quer falar inglês agora? No caso do inglês, sendo o inglês que é a maioria das pessoas que me procuram para falar inglês. Nesse momento, a hora que eu falo, você quer falar inglês agora? A pessoa tem um microinfarto. Isso acontece com quase todo mundo. Eu não sei o que acontece, o quanto a Matrix foi boa para colocar no subconsciente das pessoas que é, elas são ruins porque quando elas vêm estudando o carro, estudando a ferramenta, há tanto tempo que na hora que você entra no carro para dirigir, você se dá conta que não sabe dirigir e aí você automaticamente pensa, nossa, eu sou muito burro, eu devo ser muito ruim porque eu estou estudando o carro há tanto tempo, mas eu não sei dirigir o carro. É óbvio que não sabe, se você não entrar e não dirigir, você não vai aprender a dirigir nunca, né? Então, assim, quando eu pergunto para as pessoas se elas querem falar inglês agora, independente do nível que ela pareça, ou das crenças que ela tenha, ou da programação, independente de tudo isso, depois desse microinfarto eu começo a conversar com a pessoa. This is my hand. This is my hand. Do you understand? Hand. This is my right hand, right. And this is my left hand, right? So these are my fingers. I have 1, 2, 3, 4, 5 fingers on my right hand, and I have 1, 2, 3, 4, 5 fingers on my left hand, right? This is my thumb. Aqui um parêntese. Quando eu falo uma palavra com um som que não existe em português, automaticamente a pessoa escuta aquilo, às vezes ela tem um pouco de dificuldade de pronunciar, o que é normal, mas é assim, quer dizer, não tem como alguém não entender, não tem como eu não me comunicar com alguém por esse método natural, a não ser que, aí fica uma dica, a não ser que a pessoa tenha um autodiálogo já programado para o fracasso. É aquela pessoa que já fala assim, eu não sou capaz de aprender, eu não vou aprender, eu não mereço, eu não sou capaz, eu não pertenço ao grupo de pessoas que falam inglês. Muitas vezes as pessoas, muita gente vem com essa programação. Isso foi criado pelo sistema educacional, pela escola, né? Enfim, pela sociedade. E aí, já aconteceu, é raro, mas já aconteceu, depois de 5 minutos eu conversando com a pessoa, né, explicando, these are my eyes, this is my right eye, this is my left eye, this is my nose, and I use my nose to breathe, understand, breathe, right? This is my mouth, and I use my mouth to speak, blah, 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 to eat, to drink. Esse método que todo mundo aprende é o único, né, o único método da face da Terra que as pessoas aprendem. E aí, muitas vezes, depois eu falo assim, eu pergunto para a pessoa, porque eu quero a conclusão dela, o que a gente fez aqui nesses 5 minutos, né? E aí ela vai se dar conta que a gente vem conversando em inglês, né? Mesmo sem ela saber, porque eu faço ela entender em inglês, sem traduzir, sem memorização de curto prazo, sem foco na gramática e tudo isso. E aí, muitas vezes, já aconteceu da pessoa, não muitas vezes não, já aconteceu isso, é raro, mas acontece da pessoa falar, eu perguntar assim, você entendeu o que eu te falei? E a pessoa fala, não.
Aí eu pergunto assim, como não? Não é possível a pessoa não ter entendido, né? Se eu mostrei para ela. E aí ela fala assim, não, eu entendi que você falou seus dedos, sua mão direita, eu tenho 5 dedos na mão direita, 5 dedos na mão esquerda, esse é meu polegar, eu entendi, mas eu não entendi o que você falou. Ou seja, isso já passa a ser uma patologia. Quer dizer, a pessoa, ela tem tanta certeza, tanta convicção de que ela não merece, não pertence, não é capaz, nunca ela vai falar inglês na face da terra, sendo aconteça o que acontecer, que mesmo que ela se comunique comigo em inglês no dia 1, né, ou na primeira vez, ela conclui que não consegue, que não conseguiu, que não sabe falar inglês, não consegue. Então, assim, é uma questão totalmente mental. Falar uma outra língua é uma questão totalmente mental, tá? Mental, emocional, porque as pessoas carregam dentro de si vários traumas, resultado das experiências, né? Que podem ter sido agradáveis ou não agradáveis. Elas carregam uma série de programações, de crenças. As pessoas vêm com crenças, né? E alguém colocou essa crença lá, na cabeça dela. E ela acredita que não é capaz de, ou não é merecedora, ou não tem o valor suficiente, ou não pertence ao grupo de pessoas que. Então, repara, todos esses problemas são problemas emocionais, são problemas mentais. Então, se você não preparar a sua cabeça, a sua mentalidade, não adianta, você pode estudar inglês o que for, você pode fazer qualquer curso, porque sem a programação certa, você não vai conseguir. Você tem que ser primeiro na sua cabeça, dentro de você, a pessoa que vai obter aquele resultado. Ao ser a pessoa, você passa a fazer as coisas que aquela pessoa faz e, consequentemente, você vai ter os resultados. Então, eu gosto de usar essa formulazinha. Geralmente, o que a gente aprendeu na sociedade, na escola, né, com as nossas famílias, enfim, nesse mundão louco aí, é que você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para ficar rico. A ordem é essa, né? Então, ou seja, trabalhar é fazer, né? Você vai fazer para você ganhar dinheiro, para você ter. Você ganhar dinheiro é ter, né? E você, então, você vai ser, né? Então, você trabalha, você ganha dinheiro para você ser rico. Então, fazer para ter, para ser. Só que essa ordem está errada. Eu sempre falo para meus alunos, essa ordem não é assim que funciona. Você primeiro tem que ser a pessoa, você vai ser primeiro. Tá? Isso para qualquer coisa na vida. Você quer ser médico? Você quer ser médico, mas você tem 8 anos de idade. Você seja médico há 8 anos. Quer dizer, se prepare o melhor que você pode quando você tem 8 anos para você chegar um dia e passar pelo processo. Tem que passar pelo processo, não tem jeito. Você vai terminar a escola, você vai entrar numa faculdade, numa universidade, você vai estudar muito. Depois de anos estudando, você vai se tornar médico, mas você já vem preparando a sua mente para ser antes. Então, para ser bilíngue, para ser fluente numa língua estrangeira, é exatamente a mesma coisa. Você tem que ser, então você trabalha na questão do ser primeiro, né? E aí, ao ser uma pessoa bilíngue, você passa a fazer automaticamente as coisas que uma pessoa bilíngue faz, uma pessoa fluente em inglês faz, que é ter contato com o idioma, com a língua, todos os dias. Você precisa ter contato todos os dias com a língua. Então, seja escutando, escutar podcast, tá? Pelo amor de Deus, porque o pessoal fala escutar música. É muito pouco útil escutar música para falar uma língua, tá, gente? Eu diria que quase nada, a não sei que você queira aprender a cantar aquela música, mas geralmente não é o que as pessoas querem. Escutar podcast, tá? E de pessoas conversando, de preferência entrevistas, que é um bate-papo, são pessoas falando ali sem roteiro, falando normalmente, usando a língua delas, né? E falando naturalmente, assim, para você se acostumar com aquela língua, acostumar com aquele negócio. E aí muita gente vai me perguntar também, pô, mas por que eu vou escutar se eu não entendo nada? E aí aquela coisa assim, meu Deus, eu não falei entender, eu não falei para você entender, eu falei para você escutar, né? Hoje aconteceu também de gente falar para mim assim, eu escutei 10 minutos aqui, o que eu faço agora? Pelo amor de Deus, escutar para você ficar fluente em um idioma é a mesma coisa de você fazer dieta para você entrar no shape. Não dá para você falar assim, vou fazer dieta por 10 minutos. Fiz dieta 10 minutos, o que eu faço agora?
dá vontade de dar uma resposta torta para a pessoa, né? Mas não é isso que a gente vai fazer. Então, assim, você precisa criar hábito, tá? Criar hábitos, hábito de escutar, hábito, mesmo que não entenda, tá? Hábito de ler, hábito de conversar com o chat GPT, isso não existia antes, agora você pode conversar com inteligência artificial. E o hábito de conversar com uma pessoa. Então é isso que eu faço. Eu treino pessoas para ficarem fluentes em línguas estrangeiras. Trabalhei com algumas línguas, né? E você vai ter que conversar com alguém. No final do dia você vai precisar conversar com alguém, tá? Você precisa conversar com pessoas, porque comunicação é uma habilidade humana. Então não dá para você falar, vou estudar inglês e vou falar inglês, vou estudar sozinho aqui e vou falar inglês. Desculpa, isso não acontece. Você pode melhorar bastante, você pode... Tem as coisas que você faz sozinho, né? Você escuta, você está sozinho, você lê, você está sozinho, mas sempre há uma comunicação. Quando você escuta, alguém está falando alguma coisa, alguma mensagem, você está absorvendo aquela mensagem. Quanto mais você entender essa mensagem, mais você vai melhorar seu idioma. Quando você lê um livro, o autor daquele livro escreveu ali uma mensagem. Se você lê aquela mensagem, entende aquela mensagem, você vai adquirir o idioma que aquele livro foi escrito. Então, é por aí. Você pode melhorar sozinho, mas você vai precisar conversar com alguém. E comunicação é uma habilidade humana. E se você quiser falar outra língua rápido, mas não é muito rápido não, porque a fluência é faixa preta, né? Pega uma arte marcial, você tem todas as faixas aí para você percorrer até você chegar na faixa preta. A fluência seria a faixa preta, mas é só a prática que leva a faixa preta. O faixa preta é o faixa branca que nunca parou. Então, o que determina quem vai ficar fluente ou não, quem vai ter sucesso ou não, é quem tem a prática da conversa. E essa prática da conversa que eu faço desde o primeiro dia com meus alunos, e é por isso que eu tenho ajudado tanta gente aí a falar outras línguas. E é isso aí. Se você quer, me chama, manda uma mensagem no Instagram, vai lá no meu Instagram, Bruno Meyer, e manda uma mensagem para mim. Eu vou te ajudar a ficar fluente em outra língua.